Olá, meus queridos telespectadores, estamos aqui dentro do assunto de modificações gravídicas. Dessa vez, por problemas técnicos, não estarão vendo minha bela face. Contudo, todavia, porém, estarei aqui trazendo conhecimento para vossas senhorias, certo? Apesar de que vocês poderiam atingir esse conhecimento de outra forma, talvez até mais inteligente, mas aqui o jeitinho do estudante é mostrado, certo? Então vamos falar a respeito dessas alterações que atingem a mulher grávida. Então a mulher grávida, gravídica, modificações gravídicas, quer dizer, modificações da grávida, certo? Então, o que é que a gente tem que entender aqui, né? Que as modificações gravídicas elas vão iniciar aí da fecundação e vão até o puerpério, né? E geralmente é no puerpério em que a mulher vai começar a se recuperar dessas modificações que aconteceram durante esse período. Então vamos lá, né? A gente está dentro aqui das modificações gravídicas sistêmicas e a gente vai falar tanto das sistêmicas quanto das locais, né? Então, sistêmicas, obviamente, a gente está falando do corpo todo, e locais da região do sistema genital, certo? Então, vamos seguir nesse raciocínio. O que a gente tem que entender importante? O que é alterado inicialmente, em grande parte, é o centro de massa da mulher. Isso aí fica claro inicialmente, né? Então, a gente tem um aumento das mamas, a gente tem um aumento do abdômen, e esse peso na região mais anterior é aumentado. Qual o resultado? A gente tem uma retropulsão do dorso da mulher. Então, a resposta vai ser justamente uma lordose cervical e o aumento justamente da cifose torácica, né? Então, a gente tem essa retropulsão do dorso no sentido de compensar esse peso. Então, muitas das mulheres vão reclamar aqui nesse ambiente de quê? De dor lombar, de lombalgia, né? E também há uma mudança na deambulação em que a mulher vai tentar adaptar justamente o posicionamento das pernas e desenvolver a famosa marcha anserina, né? Aquela marcha em que as mulheres, ou então quem tem fraqueza na musculatura do dorso, né? Na musculatura aqui do latíssimo do dorso, por exemplo, desses músculos dessa região, elas vão justamente começam a forçar lateralmente e diminuindo justamente o tamanho desse passo. Então a disbasia no sentido justamente de compensar essa pressão que é exercida nesses músculos, né? Então basicamente os músculos que antes ficavam relaxados agora estão sendo mais forçados, né? Um ligamento que é muito alterado aqui é o famoso ligamento ligamento o quê? Esqueci, tem o nome do ligamento aqui que vai ser forçado. Enfim, novos grupos musculares. E justamente esse centro de massa e de gravidade ele é colocado mais anteriormente, né, para diante. Então aí a gente tem essas alterações. Então vamos lá. O corpo é jogado para frente, tem uma retropulsão do dorso. Estruturas musculares de maternidade, a gente sente mais lombalgia. Ganho de peso, aumento da baixa digestão, agrava a faixa das pernas justamente para que haja mais equilíbrio. Certo? Então, exatamente. Então, o ligamento pubiano e as articulações sacroiliacas elas são justamente colocadas em uma posição de instabilidade. Então, instabilidade do ligamento pubiano e das articulações sacroiliacas, mais a famosa embebição gravídica. O que é essa embebição gravídica? Basicamente, a gente tem uma mulher que está com maior quantidade de líquido, maior quantidade de sangue e maior quantidade de edema para as estruturas periféricas, né? Então a gente vai ver justamente que há um aumento desse líquido externo, beleza? Desse líquido extracelular, que vai justamente alterar bastante vai acabar alterando justamente essa base, essa marcha, né? Então passos oscilantes, curtos, a famosa marcha lancerina, né? Escrito aqui. Jogando o corpo para o lado e dando passos curtos, né? Então isso dá por conta da instabilidade do ligamento pubiano associado à embebição gravídica. Este último nada mais é do que o aumento da circulação. Então, basicamente, o que gera a massa anserina é a instabilidade do ligamento pubiano, que eu até agora não sei o que é o ligamento pubiano, e das articulações sacroiliacas. Essa aí a gente conhece, né? Então, basicamente é isso. Show de bola? Então, a instabilidade do ligamento pubiano e das articulações sacroiliacas provocam, por consequência, modificações gravídicas. Modificação da marcha. Então, isso é muito importante. Então, basicamente, essa é a primeira alteração que a gente vê. Alteração da base e alteração da marcha de base e alteração justamente da postura. Beleza?
Beleza, então a lógica é essa, né? Lombalgia e tal, show de bola. O que é que a gente tem que destacar agora em relação ao sistema circulatório? Então, em relação ao sistema circulatório, qual é a lógica geral aqui, né? A gente vai falar tanto de alterações sistêmicas quanto de alterações circulatórias locais. A gente tem justamente alterações relacionadas aí e bem presentes quando a gente fala a respeito do volume sanguíneo. Então, de maneira geral, o volume sanguíneo aumenta, a volemia aumenta, ao mesmo tempo que a resposta dos vasos à vasoconstricção diminui, e além disso a gente tem uma vasodilatação. Então, a quantidade de sangue aumenta, o débito cardíaco aumenta, a vasoconstricção diminui e a vasodilatação acontece e a resposta à vasoconstrição diminui. Então a lógica é basicamente essa. Vamos entender como é que aumenta a volemia primeiro, né? Então a volemia ela vai aumentar por conta justamente da ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Certo? Esse sistema, como a gente viu, ele vai ativar a angiotensina e aldosterona. A aldosterona vai reter água e sódio e essa retenção de água e sódio ela permite justamente o aumento do volume. Ao mesmo tempo que a própria angiotensina em si ela provoca o aumento do sistema nervoso simpático, o aumento de pressão e o aumento justamente do volume diretamente, né? Ele é um vasoconstrictor, na verdade. No entanto, durante o período gravídico tem uma excepcionalidade do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele ao contrário dos outros sistemas, do que seria fisiológico, ele não provoca aumento de pressão. Então a PA ela não aumenta, certo? Então a PA ela não aumenta. Isso é justamente contraditório ao efeito da angiotensina. No entanto, faz sentido porque se a gente tivesse um aumento de pressão, isso seria perigoso para o feto, né? A gente teria justamente uma pressão muito alta chegando a nível fetal, chegando a nível de artéria fetal. Isso pode gerar hipertensão no feto. Então a lógica é essa, né? Então são alterações fisiológicas e se justamente a mulher for cardiopata, isso pode gerar um problema, né? Então, em que período acontece justamente o aumento do líquido extracelular? Vai começar a partir da sexta semana. Então, quando estiver lá perto da sexta semana, a gente tem um aumento do volume extracelular. Isso vai aumentar consideravelmente quando a gente estiver no segundo trimestre e vai estabilizar, mas vai continuar aumentando no terceiro trimestre, beleza? Então, sexta semana, segundo trimestre, terceiro trimestre, certo? Então comece na sexta semana. E o que é que a gente tem que destacar aqui é que o crescimento da quantidade de líquido vai ser bem maior do que o crescimento da quantidade de hemácias. Qual é o resultado disso? A gente tem uma anemia dilucional, certo? Então a mulher ela tem justamente uma hemoglobina que vai ficar por volta lá dos 11 no máximo, no mínimo, né? Então o padrão justamente diminui. Então o mínimo é 11, certo? Você aceita até 11 da mulher ter de hemoglobina, por quê? Porque é normal, né? Porque justamente a gente vai ter o crescimento da quantidade de, 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 de líquido extracelular, né? Então, esse aumento é de 30% a 40%, certo? 30% a 40%. E o crescimento das hemácias é no máximo de 33%, certo? Então, essa é a alteração importante que a gente vai encontrar, beleza? Então, ascensão rápida no segundo trimestre, lenta no terceiro trimestre, como a gente falou, começa na sexta semana, né? Então 30% vai ser justamente a quantidade de sangue materno. E o aumento celular ele não acompanha, que é apenas de 33%. A anemia dilucional. E aí muitas vezes o que a gente vai ter? A gente tem que fazer reposição, né? Mulher grávida geralmente exige reposição de ferro, reposição de vitamina e reposição de cálcio. Porque são coisas que são muito consumidas ou estão muito diluídas a nível plasmático. Principalmente o ferro, que é mais uma questão de diluição. Beleza? Então, isso aí é até interessante, né? Quais são justamente os elementos que vão provocar o aumento da volemia? Então, a gente falou do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente falou do acúmulo de sódio e água, obviamente, né? Que é a lógica, mas a gente faltou falar do FAN. O que é o FAN? É o fator natriurético atrial, né? O peptídeo natriurético atrial. Essa substância, ela classicamente, ela provoca o contrário desse efeito. Então, você deve estar ficando, oxi, se é um natriurético, ou seja, se provoca natriurese, se elimina sódio, por que então ele está provocando o aumento da volemia? Era para ele diminuir.
Só que o que acontece no período gravídico relacionado ao peptídeo natriúrico natural é justamente a não sensibilização dos seus receptores, certo? Então, o receptor do peptídeo natriúrico atrial, ele se torna insensível. E ao se tornar insensível, ele acaba justamente aí diminuindo a sua função. Então, ele ajuda, não atrapalhando, né? Essa foi a frase da professora, beleza? Então, basicamente é o que a gente tem aqui. Angiotensina vai fazer a aldosterona vai lá e retém sódio. E a angiotensina ela provoca o aumento da volemia por conta dessa retenção. No entanto, não vai acontecer justamente o que? A expansão volumétrica e não tem um aumento da pressão arterial, certo? Apenas a expansão volumétrica. Mesma coisa vai acontecer justamente com o peptídeo, né? A gente tem justamente por conta do aumento da volemia. E sim, por que é liberado o peptídeo? Isso é interessante, né, de ser raciocinado. Então, esse aumento do peptídeo natriúrico natural se dá justamente por conta da distensão do átrio do ventrículo do átrio direito, né? Então a gente lembra justamente que o ventrículo esquerdo está aqui, o ventrículo direito está dessa forma, bem menor, né, bem diminuído. E o átrio que está justamente superior a esse ventrículo, ele vai provocar o quê? Ele vai ficar mais dilatado, porque ele que vai receber o aumento da volemia. E ao ficar mais dilatado, qual é o resultado? A gente vai ter justamente o quê? A gente vai ter o quê? A famosa liberação do peptídeo natriúrico atrial, do fator natriúrico atrial. E o resultado vai ser justamente aí a não realização da diurese, e a gente não vai ter essa resposta necessária. Ou seja, não vai ter uma diminuição do volume líquido extracelular. E a gente vai ver como é que o corpo geralmente compensa isso para não ter um aumento de pressão. Porque você pensa, aumentou a volemia, mas não aumentou o negócio. Você vai ver também que aumenta o débito cardíaco. Né? Olha que interessante. O que é débito cardíaco? Débito cardíaco igual a frequência cardíaca e volume sistólico. Aí você pensa, aumentou o volume sistólico, aumentou o débito cardíaco, né? Mas eu vou dizer, a frequência cardíaca ela fica a mesma. Aí você pensa, então por que aumentou a pressão arterial sistêmica? O que é pressão arterial sistêmica? É o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. O débito cardíaco aumentou, beleza. Mas como é que a PA não aumentou? E sim, por que a PA diminuiu? É exatamente o que acontece. Geralmente a PA diminui. Então você já deve imaginar o que é que está acontecendo aqui, né? Depois a gente aprofunda esse assunto, beleza? Então, o FAN é isso, né? Os receptores eles se tornam insensíveis por conta desse processo, então só acontece o evento extracelular, beleza? O sódio é o principal fator. Então a gente tem justamente esse desequilíbrio aqui que acontece, né? O fator antrinatriurético é o sistema renina angiotensina aldosterona. Então, o que é que a gente está falando? De um sistema que geralmente provoca o aumento da quantidade de água e a retenção de água e o aumento da pressão. Só que aqui ele só está fazendo seu efeito antrinatriurético, enquanto justamente a liberação da progesterona, a liberação do peptídeo natriurético atrial por conta da distensão das câmaras direitas. E além disso, o aumento da taxa de filtração glomerular, que também vai acontecer aqui, né? A taxa de filtração glomerular vai aumentar. A taxa de filtração glomerular vai aumentar. Tudo isso não será suficiente para que isso tudo não será suficiente para counterar, né, para impedir que o sistema renina-angiotensina aldosterona faça seu efeito, beleza? Então isso é bem interessante. Por um fator antinatural extremamente potente, que é o sistema renina-angiotensina aldosterona. E aí eu já vou para o segundo tópico que eu já dei aquela adiantada, que é o débito cardíaco, né? Então o débito cardíaco, por conta do aumento do volume minuto, né, do volume sistólico, vai aumentar em relação justamente à frequência cardíaca, né? Então, a frequência cardíaca, como a gente disse, ela não aumenta, né? A frequência cardíaca ela permanece muito parecida inicialmente. Só que o débito cardíaco ela aumenta muito parecido com o que aumenta o volume sistólico, né? Ele aumenta de 35% a 50%, enquanto o outro aumenta de 30% a 40%. Então, na mesma faixa, basicamente, né? O maior aumento é no primeiro semestre, mantém platô no segundo e permanece estável até o termo. Beleza? Então ela é um pouquinho diferente, né? Enquanto o outro no primeiro trimestre ele inicia, tem um pico, né? Ele inicia, tem um pico e depois platô. Aqui ele vai iniciar forte, depois platô, depois se mantém, beleza? Então basicamente é isso. Essa é a única coisa diferente. Um é assim, não cai, né?
e a outra é assim. Beleza? Show de bola. Fazendo um losango, né? Fazendo um losango. Então, basicamente, essa é a lógica, né? Beleza. A outra resposta que eu falei, né? Eu falei que o volume aumentava, o débito cardíaco aumentava também. A frequência cardíaca eu não falei, mas o que é que acontece? Eu falei que vasodilatava, ou seja, tem uma diminuição da resistência vascular periférica. Então, isso é um processo que vai justamente justificar o aumento da volemia sem alteração na pressão. Então, redução da resistência vascular periférica ou vasodilatação periférica. É isso que está acontecendo aqui. Então, a gente tem um estímulo a uma estrutura muito importante que são as prostaciclinas, a PGI1. Ela começa a ser liberada em grande quantidade justamente durante esse período, né? Então, a prostaciclina PGI1, ao contrário do tramboxano TXA2, né, tramboxano 2, ele vai justamente fazer um processo que vai estimular, que vai diminuir a vasoconstricção, certo? Diminuição da vasoconstricção. Também, outro efeito importante é justamente diminuir a vasoconstricção, a resposta à vasoconstricção, né? Então a reatividade diminui. Então a reatividade dos vasos também diminui, né? Vasoconstricção, reatividade dos vasos. Entre outras alterações que eu vou ter que filar para lembrar. Mas enfim, basicamente o tramboxano seria o aumento, o estímulo à vasoconstricção, enquanto a prostaglandina é o apoio à vasoconstricção. Ou a vasodilatação, né? Na verdade, ele apoia a vasodilatação, impedindo que haja efeito da vasoconstricção, certo? Então, são prostaglandinas vasodilatadores, ao contrário justamente aí. Então, são esses dois efeitos, né? Vasos ficam mais dilatados e menos responsivos aí, desculpa. Eles ficam mais dilatados e menos responsivos justamente aí à vasoconstricção, né? Quando a gente tem a doença hipertensiva, que é isso? Ah, tá. Isso aqui é legal. Quando ele tem justamente a doença hipertensiva... Ah, não sabia disso não, isso aqui ficou bem massa. Quando a gente tem justamente a doença hipertensiva relacionada à gestação... Então, observem esses elementos aqui, ó. Então, quando a gente fala justamente de vasoconstricção, a gente fala de alteração do fluxo, né? Então, a gente tem a vasoconstricção aqui, provocando alteração, certo? A gente tem aqui o fluxo sanguíneo ultraplacentário, beleza? Então, isso aqui é muito importante para a gente entender, né? Quando a gente tem justamente a ação da prostaciclina, ela propõe que o fluxo sanguíneo ele justamente se volte para a placenta. Ao mesmo tempo em que justamente ele desestimula o quê? A agregação plaquetária, que seria extremamente grave, né? Formação de trombos aqui nesse ambiente. Beleza? Então, eu promovo vasoconstricção, diminuo a agregação plaquetária, que vai evitar os trombos. E também o último elemento vai ser aí não interferir na atividade uterina, né? Enquanto os tromboxanos fariam exatamente isso aqui, exatamente o contrário, certo? Então, tromboxano, né? Obviamente, ele melhorar a atividade plaquetária. Para fazer isso, ele estimularia a vasoconstricção, né? Aumentando justamente, diminuindo o ambiente, é mais fácil fazer trombo. A atividade uterina, né? Muito importante, que justamente provocaria danos. E por fim, justamente, o fluxo uteroplacentário, né? Esse fluxo uteroplacentário ele estaria diminuído depois da vasoconstrição e depois justamente da presença de trombos, né, da agregação plaquetária. Então deu para entender essa lógica, né, e a importância da prostaciclina. Então só vamos tentar lembrar quais são os elementos que a gente estava falando lá. Repita comigo: vasoconstrição, atividade placentária, fluxo útero-placentário e atividade uterina. Não? É a agregação plaquetária, acho que eu falei. Enfim, o que é que vai acontecer com a vasoconstricção? Com a prostaciclina, vai diminuir. Tem um desestímulo à vasoconstricção. O que é que vai acontecer com a agregação plaquetária? Vai diminuir também. A atividade uterina também diminui e o fluxo uteroplacentário aumenta. Beleza? Então aqui os tromboxanos têm ações contrárias, né? Muito importante. A PA é débito cardíaco mais a resistência vascular periférica, vezes a resistência vascular periférica. E tem uma queda na pressão arterial, obviamente eu tenho uma queda na resistência vascular periférica.
Show de bola. E aí, como eu havia falado, né, a reatividade vascular vai alterar. Então, principalmente a nível lá e até inclusive a nível intraendometrial, a gente tem justamente a alteração, né? Então, os vasos maternos, eles se tornam refratários a efeitos vasoconstrictores, né? Então, a gente tem o maior fluxo sanguíneo para os tecidos, né? Para permitir o crescimento fetal. E ele fica que é muito grande em um curto período de tempo, né? Então, basicamente, a gente cresce muito rápido, como a gente vai ver aqui. Então, num período de, sei lá, 13 semanas, a gente tem justamente o crescimento de 2 a 3 quilos, né? De 1,5 kg até 2 quilos, geralmente. Então, a gente precisa de um bom fluxo de sangue. E esse fluxo de sangue ele só vai acontecer se estiver bem diminuído aí a nível de vasoconstricção, certo? Outra coisa bem importante, justamente, é que eu preciso justamente que haja esse impeditivo dessa reatividade vascular, né? Para que o volume que aumentou chegue com mais facilidade, senão isso geraria uma hipertensão muito grande, né? Então imagina, eu tenho um crescimento do nosso queridíssimo fluxo, aí a mulher vai lá dar uma corrida, eu tenho um aumento da quantidade de adrenalina, né? O resultado vai ser justamente uma vasoconstricção da região uterina, porque eu preciso gerar músculo para onde? Gerar fluxo para o músculo. E ao vasoconstrigir, qual é o resultado? Eu vou ter um hipofluxo muito grande, né? Então, uma anóxia presente nesse ambiente seria extremamente danoso ao feto, né? Então, mesmo com o sistema renina, angiotensina, aldosterona ativado, não tem resposta do vaso, beleza? Porque justamente os receptores a vasoconstrictores estão bem diminuídos, certo? Então, basicamente é isso. Então, deu para entender basicamente o que eu falei, né? Então, aquele resuminho no começo é interessante, aqui a gente deu uma ampliada. Tentar lembrar dessa tabelinha aqui, certo? E aí a gente tem as alterações útero-placentárias aqui, né? Não vou mostrar agora para ver se eu consigo lembrar. Então, o que a gente vai ter a nível de alterações útero-placentárias? Então, no útero, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma invasão trofobástica, certo? O trofoblástico vai invadir esse útero, beleza? Com o objetivo de provocar alterações importantes. Outro processo também é o estímulo à vasodilatação. Então, a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Vai acontecer lá a nível uterino. Então, a gente tem um aumento do volume a nível uterino, mas justamente uma diminuição da resistência vascular uterina, beleza? Então, basicamente é a mesma coisa, né, que acontece aquele nível, só que o processo é um pouquinho diferente, né? O processo já inclui uma alteração mais específica. E a outra eu me esqueci, eu vou ver agora. Então, vamos lá. Então, invasão trofoblática, diminuição da resistência uterina e redistribuição do fluxo uterino, né? Essa parte realmente eu não lembrava. Então, eu entendi porque eu esqueci dessa parte aqui da redistribuição, né? Então, basicamente, essa parte da redistribuição, ela estava falando a respeito justamente do resultado disso aqui. Então, basicamente, tudo o que está descrito aqui é resultado da invasão trofobástica. Vamos entender o que está acontecendo. Então, a gente sabe justamente que tem, lá na nossa queridíssima irrigação, a gente tem a famosa artéria uterina, certo? Aí depois a gente tem essa artéria, que é a artéria... Essa aqui é a artéria basal, essa aqui eu vou ter que filar aqui, artéria radial, pronto. Então, artéria radial e depois artéria basal. E aqui as famosas artérias espiraladas, né? Então, as artérias espiraladas que estão presentes justamente na região do quê? Na região aqui do endométrio. Então, ela tem justamente essa característica espiralada, né? É isso aqui que, se fosse por efeito das prostaglandinas, o que é que aconteceria aqui? Elas ficariam espiraladas. Muitos efeitos aqui relacionados à coagulação, né? Uma vasoconstricção, isso aqui necrosava, dava uma anóxia e por conta da ação das prostaglandinas, no caso vasoconstrictores, né? Não a PGI 2, né? Outras prostaglandinas, provavelmente a PGA, né? Isso aqui seria justamente uma fonte de menstruação. Mas aqui, como a gente está dentro da artéria espiralada e da invasão, e a gente está falando de invasão trofobástica, a gente está diante de um processo aqui de quê? De um processo de
de alteração da estrutura muscular dessas artérias, né? Então, quando a gente fala da invasão trofobástica, a gente está falando do quê, né? A gente está falando do trofoblasto. A estrutura que futuramente vai virar placenta, que vai produzir uma alta quantidade de beta-HCG, né? Que cresce a quantidade de beta-HCG, utilizada inclusive no diagnóstico de gravidez, que foi nossa primeira aula, mas que eu estou estudando ela depois dessa segunda por algum motivo. Mas enfim. A gente tem a artéria espiralada, a gente tem o trofoblasto, e aí a gente tem justamente a vascularização do útero, né? A vascularização do útero é feita por quê? Justamente por aquelas artérias que eu estava falando antes de eu ter pausado, né? Então, artérias basais, artéria radial e artéria uterina. E aí o que acontece? O trofoblasto, quando dá justamente seu primeiro trimestre, ele começa a invadir aqui, ó. Começa a invadir a artéria espiralada a nível do endométrio. E essa invasão ela vai acontecer de forma sucessiva e vai justamente o quê? Lisar a estrutura do que? Da região muscular, da parede muscular dessas artérias. Quando você lisa a parede muscular dessa artéria, o que é que você provoca? Você provoca uma dilatação. Ela fica parecendo uma veia. É a famosa fetalização das artérias, né? Ficam fetalizadas, né? E o vento está muito grande. Então, chega justamente... E aí facilita a chegada do oxigênio, né? E dos nutrientes, obviamente, isso vai facilitar a irrigação dessas áreas. Porque simplesmente o fluxo vai vir nessas artérias numa pressão não tão alta, mas com débito cardíaco alto, né? Com justamente um grande volume, e esse volume vem e não tem limitação na passagem justamente no útero, né? Porque se houvesse justamente efeito de vasoconstricção nessa região endometrial, o resultado seria justamente uma diminuição desse fluxo. Então, isso aqui facilita bastante a irrigação nesse nível. Então, vai ocorrer justamente duas coisas, que é a invasão trofobástica das artérias espiraladas, que é a primeira mudança, e a segunda mudança, como a gente já havia falado, é o processo justamente de redução da reatividade das artérias espiraladas. Então, diminuição da resistência vascular. Então, por conta desse processo aqui, que se repete no segunda onda de migração, no segundo trimestre. Então, voltando aqui, para você não mudou nada, mas para mim foi sensacional esse intervalo aqui que eu dei, porque eu me alimentei, certo? Comi 4 esfias que não foram do Habib's. Então foi muito interessante. Mas continuando, né? Vamos tentar entender agora as alterações que ocorrem a nível vascular. Então, vamos ver se a gente deixou passar alguma coisa primeiro. Então, temos arterias, ramos de artéria uterina, vascularização do útero. Artéria espiralada que chega no endométrio, blá blá. A mulher engravida, o trofoblasto produz beta-HCG. Vai invadir a camada musculoesquelética da artéria espiralada, como a gente falou. Em gestação, temos invasão do endométrio, destruição da camada musculoesquelética do vaso. O vaso permanece sempre dilatado, não ocorre invasão da artéria, mas sim da camada musculoesquelética dela, certo? E uma coisa importante é justamente nessa segunda fase, né? Porque na segunda fase a gente tem a invasão da migração trofobástica, que vai invadir a auréola espiralata a nível miometral, mas não invade o quê? Não invade o miométrio. Se invadir o miométrio, aí a gente tem uma doença que é chamada de placenta acreta. E aí, por esse motivo, ele fica irresponsivo aos vasoconstritores, né? As famosas arteríolas fetalizadas, né? Que facilita a chegada do fluxo de nutriente, beleza. Se a primeira invasão não ocorrer, aí acontece justamente a mesma coisa do que aconteceria se a gente não tivesse aquela resposta de não vasoconstricção, né? Então imagina, se o nosso queridíssimo corpo ele não reagisse de uma forma inteligente, que era justamente dilatar, né, vasodilatar, ou então não vasodilatar as artérias do corpo, ou principalmente as artérias uterinas, a gente tem justamente a chamada DEG, que é a doença hipertensiva específica da gestação, também chamada de pré-eclâmpsia. Então é justamente esse o problema, né? Se a gente não tem invasão trofobástica, ou não tem uma resposta dos receptores a nível da camada muscular da mucosa de todo o corpo, a evitar a vasoconstricção, a gente tem justamente a pré-eclâmpsia. Então, a resistência vascular uterina ela diminui, né? Primeiro trimestre a gente tem 400 ml por milímetro, depois a gente tem 900 ou 1000 ml por milímetro. Então quer dizer que cada vez mais a gente aceita o nível de alterações. Então quais são as outras alterações relacionadas ao sistema circulatório aqui, né? Isso aqui deveria ver inclusive em outro ambiente, né? No ambiente lá das alterações circulatórias. Então a gente tem o aumento da área cardíaca, faz sentido, a gente tem maior volemia.
O ECG vai inclusive dar como resposta o aumento, aí uma hipertrofia do ventrículo direito, né? Na verdade, desvio do eixo para a esquerda, né? Desvio do eixo elétrico para a esquerda, né? Então isso é bem importante. Fala a respeito justamente aí do aumento da atividade do coração, né? Outra alteração importante que a gente vai encontrar aqui é justamente um estado em que a gente vai diminuir a quantidade de plaquetas, aumentar a quantidade de leucócitos, principalmente a nível de neutrófilos, mas eu aumento a quantidade dos fatores de coagulação, porque eu estou me preparando para o quê? Para justamente sangrar bastante. Então, aumento o volume para sangrar bastante e aumento os fatores de coagulação para sangrar bastante. Outra coisa que vai acontecer também é justamente um aumento discreto na frequência cardíaca. Isso aí é depois de alguns semestres, né? Porque a gente viu que inicialmente o que acontece desculpa. O que cai é a pressão arterial, o que aumenta a frequência cardíaca, né? Troquei uma coisa com a outra. Então, frequência cardíaca tem um aumento discreto, a PA tem uma diminuição discreta. Então, isso é um fator importante. Se a frequência cardíaca aumenta um pouquinho, aumenta também o consumo de O2. E faz sentido porque eu preciso de mais força para liberar esse nosso queridíssimo coração, esse nosso queridíssima volemia, né? Uma coisa que acontece justamente nesses estados hipercinéticos, né, como por exemplo da anemia, então estou aumentando o volume e estou diminuindo aí o processo. Então a gente vai ter um sopro. Esse sopro é exclusivamente sistólico, que é justamente por conta da velocidade do fluxo sanguíneo nesse ambiente, né? Se for um sopro diastólico, aí eu começo a pensar em outros problemas, beleza? Então um sopro sistólico é comum nesse caso, né? Não é patológico. Então vamos lembrar dos elementos que estão acontecendo aqui, né? Então lembre dos elementos aqui que a gente está analisando. Quais são os elementos que a gente está analisando? Justamente os elementos circulatórios. Então, como é que fica a frequência cardíaca? Aumenta discretamente. Consumo de O2 aumenta. Área cardíaca aumenta. O ECG aumenta. Área cardíaca está aumentada, ECG aumenta. Pode ter sopro? Pode, sopro sistólico, por conta desse estado de hipercinese. O compartimento sanguíneo ele vai se alterar justamente a sentido da anemia fisiológica. Então, a hemoglobina, como a gente viu, é normal até descer a 11. O leucócito ele vai ter um aumento de neutrófilo, mas no geral a gente vai ter uma leucocitose. A plaqueta vai estar discretamente diminuída, mas não vai para 250, 240, não vai para 100. Qualquer alteração diferente dessa, a gente começa a pensar em risco de sangramento mais elevado. O sistema de coagulação ele está justamente à espreita de um grande sangramento, então ele está constantemente ativado. Então a gente tem aumento do fibrinogênio, aumento do fator 7, 8, 9, 11 e 12. O que diminui é o fator 11 e o fator... desculpa. O fator 11 e o fator 13 diminui e o 10, o 9 e o 12, todos eles vão estar... E o 2, desculpa, ele vai estar aumentado. Então, do 7 até o 10 vai estar aumentado. O 11 e o 13 não vai estar e o fator 2 vai estar aumentado. Beleza? Show de bola? Então deu para lembrar desses fatores, né? Então, basicamente, aí a gente falou das adaptações circulatórias, né? Primeiro a gente falou da pessoa andando, né? Então, primeiro a gente está falando das transformações sistêmicas, né? A gente falou da deambulação, a gente falou do posicionamento. Depois a gente viu as alterações circulatórias. A gente viu que o volume vai aumentar, a gente viu que o débito cardíaco aumenta, a gente viu que a resistência vascular periférica diminui e que a reatividade diminui, com aumento de prostacyclina e diminuição da tromboxana, facilitando a atividade uterina, diminuindo a atividade uterina, aumentando o fluxo uteroplacentário, diminuindo a agregação plaquetária e diminuindo a chance de vasoconstrição, ao contrário de efeitos tromboxanos que vão estar reduzidos. Correto? O efeito justamente local vai ser a invasão trofobástica a nível de artéria espiralada, seguido do processo de redução da resistência vascular uterina e depois alterações de compartimento e alterações circulatórias, como aumento da frequência cardíaca, aumento da área cardíaca, aumento do consumo energético, presença de sopro sistólico, leucocitose, diminuição da quantidade de plaquetas e aumento dos fatores de coagulação. Beleza? Show de bola. Então, esses são os fatores que a gente tem que destacar. O que a gente fala em relação à pele? Então, a pele ela tem umas características específicas, né? Primeiro, justamente, a gente vai ter uma hipertricose, né? O aumento da quantidade de pilificação.
a gente tem, por exemplo, o hirsutismo, que é a presença de pelos no ambiente do bigode. Então, os pelos aumentam a quantidade, né? A gente vai ter uma hiperpigmentação, principalmente aí da nossa queridíssima linha alba. Então, hiperpigmentação da linha alba é muito importante, né? Então, a gente pode ter essa hiperpigmentação da linha alba. E quando ela chega justamente num ambiente infraumbilical, ela geralmente fica escura. É a famosa linha negra, beleza? Hiperpigmentação, que é justamente derivada do hormônio melanocítico, né? Então, o hormônio melanocítico ele vai provocar essa alteração. Muito importante também falar do eritema palmar fisiológico. Então, a mão da grávida ela fica geralmente eritemada, né? Fica mais avermelhada. Então, muito importante nesse sentido, né? O hormônio melanocítico também ele vai provocar a presença dos chamados melasmas e cloasmas, né? O cloasma e o melasma eles geralmente são derivados de um processo de não proteção do sol por conta da mulher grávida. E aí, ao contrário da linha negra e da linha alba, que regridem, o cloasma e o melasma, eles não vão regredir. Então, é um descuido importante nesse nível e vão gerar essas marcas em forma de borboleta aí na face, beleza? Então, relembrando a pele vai se caracterizar pelo aumento do pelo, pela ação do hormônio melanocítico, provocando linha alba, hiperpigmentação de linha alba, linha negra, melasma e cloasmas, beleza? Além justamente do famoso eritema palmar, certo? O metabolismo da mulher ele vai justamente se caracterizar por um processo de quiescência do metabolismo feminino, né? Então, a gente tem justamente uma diminuição a gente vai falar depois disso, né? Vamos falar primeiro da quiescência. Então, a gente tem justamente uma redução da atividade periférica da tireoide. Então, os hormônios tireoidianos, T3 e T4, vão estar reduzidos e o metabolismo feminino vai diminuir sua atividade, correto? Então, uma coisa que vai acontecer também é um relaxamento muscular. Então, geralmente a mulher ela vai se caracterizar por estar mais lenta, por estar mais sonolenta, né? Isso se dá em grande parte por conta aí do metabolismo que está reduzido, né? Então, redução da atividade periférica da tireoide. Então, isso é extremamente importante para a gente entender essa lógica. Outra coisa que acontece em relação ao metabolismo energético, né? Então, o metabolismo energético ele vai ser catabólico e vai ser anabólico. Ele é anabólico até justamente a 27ª semana e catabólico a partir daí, beleza? Então, a 27ª semana é um marco muito importante, né? Que é justamente na transição aí do segundo para o terceiro trimestre, em que justamente a gente está diante de um processo de quê? Em que o metabolismo está mudando, né? Primeiro a gente tem uma fase anabólica, por quê? Porque o nosso queridíssimo feto ele vai reduzir bastante. Ele tem um tamanho muito pequeno, né? Então ele consome pouco. Então há uma preparação do corpo da mulher no sentido de fazer uma reserva energética em que ela vai conseguir continuar consumindo glicose, né? Para fazer justamente sua produção energética e vai permitir que haja um armazenamento de gordura. Então, toda a gordura que está a nível que é consumida, ela, em grande parte, ela pode ser consumida, obviamente, mas ela passa por um processo de reserva. Então, há uma reserva muito grande, uma reserva de depósito no sentido de raciocinar como eu preciso reservar gordurinha para o meu neném. Então, nesse sentido, é que há uma fase anabólica, né? E aí, ao mesmo tempo, como eu consumo bastante glicose, né, e estou reservando a gordura, não uso tanta gordura, então a insulina vai agir muito e a glicose vai agir muito, né, vai estar pouco presente. Então a gente tem uma insulinemia e uma hipoglicemia. Então, normal a glicemia está baixa nessas mulheres, né? Quando a gente chega lá na fase catabólica, o efeito é o contrário, né? Então, imagina o seguinte, a gente vai ter um crescimento do feto num nível extremamente rápido, né? Então, a professora disse que com cerca de 27 semanas, né? A gente tem geralmente um bebê de 1 quilo. Então, é o período do terceiro trimestre de hipertrofia do bebê, né? Tanto é que se eu tiver uma alteração aqui, vai dar aquela alteração de caráter... Se eu tiver alguma grava aqui, eu vou ter justamente aquele bebecio, né? De crescimento irregular, assimétrico, que vai ter a cabeça maior do que o corpo. Porque o corpo não está hipertrofiado, a cabeça está muito maior. Então, isso é uma característica interessante. E é nesse período em que a mulher ela vai utilizar-se da gordura como forma de nutrição, né? Enquanto justamente
a glicose será preferencialmente fornecida ao feto. Então, como a glicemia está extremamente baixa ainda, porque ela está indo tudo para o feto, a gente tem uma hipoglicemia, só que ao contrário, a insulina ela está o quê? Hiperinsulinêmica, né? Porque existe no ambiente periuterino uma resistência insulínica local, e essa resistência insulina local, ela impede que haja, portanto, a passagem de glicose, né? Que haja justamente aí o consumo de glicose pela mãe. Então a insulina está em muito e não está sendo utilizada, né? Está em muita quantidade e não está sendo utilizada. É nesse momento em que há o risco justamente de desenvolvimento da diabetes, né? Em que justamente há um estímulo hormonal para que haja, portanto, uma inatividade da nossa queridíssima insulina, né? Não é hormonal, justamente os receptores não vão estar tão disponíveis. A gente não sabe exatamente por que isso acontece, mas é importante. Enquanto no sangue a gente vai ter uma grande quantidade de quê? De ácidos graxos presentes por conta justamente do metabolismo que está em grande parte aí em forma de gordura. Então, basicamente é isso, né? Então vamos lá. Crescimento fetal máximo, fonte de energia vai ser o depósito de gordura, ácido graxo livre no plasma. Resistência à ação da insulina, os hormônios, hipoglicemia e hiperinsulinemia justamente para ganhar em resistência, né? Por ter ganho em resistência. Então existem hormônios placentários e outras substâncias que vão justamente levar a uma resistência periférica da insulina, né? Para que tudo vá para o feto. Então tem uma hipoglicemia com hiperinsulinemia, né? Por conta da resistência da ação da insulina. E aí vai ter um risco da diabetes gestacional, né? Lembrando que essa modificação ela faz sentido para o quê? Para eu conseguir diminuir a quantidade, aumentar a quantidade de glicose que vai para o meu feto, né? E aí aqui a essência do metabolismo, como a gente falei, T3 e T4 estarão diminuídos, certo? O efeito periférico da tireoide vai ser menor, com o objetivo justamente de evitar o gasto enérgico. E além disso, o que vai acontecer é que a mulher ela vai ter uma perda de energia muito rápida e um relaxamento muscular relevante, né? Principalmente por conta da diminuição do efeito desses hormônios, que mantém o músculos aí em atividade, né? Mantendo o tônus. Então é muito importante aí a tireoide agir nesse sentido. Quando a gente fala a respeito do sistema urinário, então a gente tem que lembrar que a gente tem um aumento considerável da volemia circulatória. Se a gente tem um aumento considerável da volemia circulatória com retenção de grande quantidade de sódio, né? Por conta justamente desse efeito aí da aldosterona em reter água e sódio, mas sem aumentar a pressão, a gente tem que lembrar justamente que a nossa queridíssimo fluxo a nível do glomérulo vai estar aumentado. O fluxo glomerular vai estar aumentado. Ao mesmo tempo que a taxa de filtração glomerular também estará aumentada, né? Então, a taxa de filtração glomerular, por mais que aumente, ela mesmo assim não consegue reduzir o nosso queridíssima pressão, não consegue reduzir o nosso queridíssimo volemia, mas é uma resposta natural para que justamente esse nível volêmico se mantenha equilibrado, beleza? Então, o fluxo plasmático renal vai aumentar, o aumento da TGF, e ao mesmo tempo, o que é que se acompanha aí por conta da grande quantidade de líquido que está passando? Uma glicosúria e uma aminoacidúria, né? Só que aí em níveis tolerados, beleza? Só que aí a gente tem que pensar no efeito da prostacyclina em diversos níveis de atuação, né? Então a prostacyclina ela vai agir a nível do vaso, evitando a vasoconstricção, provocando vasodilatação. Esse mesmíssimo efeito ele vai ser sentido no ambiente do ureter, que é tecido muscular liso. Então, se o ureter está a baixo nível, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter contenção do quê? Contenção do nosso queridíssimo urina. Então, esse estágio urinário ela favorece justamente o mecanismo de proliferação bacteriana e predispõe a mulher justamente às infecções urinárias. Então, faz todo sentido biológico esse processo, né? Porque o peristaltismo diminui a tonicidade e diminui o resultado justamente é a estase urinária. Então, presença aumentada de infecções urinárias está relacionada justamente com passos precoces e também com o processo de ruptura uterina, ruptura uterina da bolsa amniótica, na verdade, que também está relacionado a processos infecciosos, beleza? Adivinha o que vai acontecer nos sistemas digestivos? O mesmo efeito, né?
Como eu tenho justamente uma diminuição, eu vou diminuir o peristaltismo. Se eu diminuir o peristaltismo, diminui justamente o bolo alimentar. O bolo alimentar ele vai ficar estático. Ao bolo alimentar ele ficar estático, o resultado vai ser justamente uma constipação. Então a pessoa está sempre constipada, né? Está sempre com a atividade intestinal diminuída. E com a atividade intestinal diminuída, a gente tem uma redução considerável aí, da quantidade de água, que provoca, portanto, aí, constipação. Beleza? Vai aumentar ainda mais o processo de constipação, né? E também sempre aquela sensação de plenitude, né? Então o esvaziamento gástrico é muito lento. A mulher está sempre aí dispéptica, né? Sempre com a sensação de plenitude. E isso vai gerar, principalmente inicialmente, o quê? Processos de náusea, processos de perda de apetite, vômito, né? Tem muita relação com esse ambiente, beleza? Então, basicamente, a gente tem Então, isso aí é importante, né? Mas também a gente tem, por conta do gasto energético excessivo, o resultado, depois justamente que se passa o período de enjoo, é o aumento da sede, né? Justamente porque o paciente está constantemente liberando uma grande quantidade de urina, diante da taxa de filtração glomerular. Lembrando que, não sei se falou em poliaciúria aqui no sistema urinário, porque a gente falou de glicosúria e a gente falou de aminoacidúria, mas não falou de poliaciúria, né? Porque tem mais estase da urina, né? Então sai glicose, sai aminoácidos, mas a urina em si demora a sair, tem uma estase urinária. E aqui a gente tem justamente um resultado também em contraste, né? Aumenta a taxa de filtração glomerular, mas eu tenho estase do nosso queridíssimo xixi. Aumenta o apetite, aumenta o consumo de água, aumenta o consumo de tudo, mas eu tenho estágio do bolo alimentar. Então é bem contraditório nesse sentido. E justamente por conta da hipotonia e hipoperistaltismo da nossa queridíssima vesícula biliar, que também a gente tem o estímulo da colelitíase. Então, fatores de risco para colelitíase é justamente ser mulher, por conta da ação hormonal, e também por conta da ação aí do período fértil, né? Da fertilidade nesse ambiente. Além da obesidade, vai gerar justamente uma vesícula hipotônica e hipoativa, certo? O refluxo gastroesofágico também é comum. Então, como a gente tem muito mais tempo aí provocado por conta desse esvaziamento gástrico lento, a gente também tem o relaxamento da cárdia e a pressão abdominal por conta do feto. Então, provoca refluxo gastroesofágico. Beleza? Em relação ao sistema respiratório, a gente tem que pensar justamente que a nossa frequência cardíaca está um pouquinho maior, né? Mas o mais importante é isso, a volemia aumentou. Então, a volemia aumentou, o débito cardíaco aumentou, certo? Esses dois fatores eles vão provocar alterações, principalmente inspiratórias. Eu preciso de mais ventilação, certo? Para que eu justamente compense essa quantidade de sangue que está presente, que está passando aí, né? Para que o nosso queridíssimo mecanismo VQ fique equilibrado, não haja um distúrbio de VQ. Esse distúrbio de VQ que vai ser justamente gerar uma insuficiência respiratória do tipo 1, se eu não me engano, se eu lembro bem, né? Então, o que vai alterar? O volume corrente vai aumentar e, além disso, a nossa queridíssima o volume inspiratório de reserva também vai aumentar. O volume de reserva inspiratória também vai aumentar. O contrário vai acontecer com o quê? Com o volume residual e com o volume expiratório de reserva. Beleza? Porque justamente a gente tem uma compressão torácica. Então esse meu tórax ele vai estar menor por conta dessas alterações, certo? Pelo contrário, a frequência respiratória vai se manter estável e a nossa queridíssima respiração vai se tornar o quê? Diafragmática. Então, exatamente por isso que a mulher, ela, em grande parte, pode sentir o quê? Uma dispneia devido justamente dessa mudança de respiração. Então, aquela respiração torácica, sem pouco esforço, agora ela vai se tornar uma respiração diafragmática com repercussão abdominal. E o resultado vai ser justamente uma dispneia que pode acontecer por conta dessa mudança. Então, desde que eu falei da nossa queridíssima circulação, o que é que eu venho falando agora? Então, eu falei de pele, eu falei de sistema urinário, eu falei de metabolismo, eu falei de sistema digestivo e eu falei de sistema respiratório. Vamos relembrar o que a gente falou aqui para não esquecer nada. O que é que tem na pele? Na pele a gente tem aumento da pilificação em locais que antes não tinha. A mão vai ficar com eritema palmar fisiológico.
a nossa queridíssima linha alva vai ficar hiperpigmentada por conta da presença do hormônio melanocítico, gerando a famosa linha negra. Também a gente pode gerar o famoso cloasmas e melasmas presentes principalmente no rosto, por conta desse descuido do rosto. Quando a gente fala a respeito de metabolismo, a gente tem que lembrar de duas coisas. A gente tem que lembrar que o metabolismo feminino ele vai ficar quiescente por conta do menos efeito de T3 e T4, menor gasto de energia e relaxamento muscular. E também tem duas fases, uma fase de anabolismo, até a 27ª semana, e a fase de catabolismo. Na de anabolismo, a gente tem alto consumo de glicose, hipoglicemia, hipoinsulinemia e reserva energética por meio da gordura. Depois a gente tem esse gasto da reserva energética, uma hipoglicemia, porque o bebê agora está consumindo por conta do máximo crescimento fetal, e uma hiperinsulinemia, por conta justamente da compensação que é feita diante da resistência insulínica que é criada no ambiente periútero para evitar justamente que a mãe, entre aspas, roube essa insulina que vai para o útero. Então a fonte energética passa a ser o lipídio, gerando, portanto, o ácido graxo no plasma, certo? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Também é muito importante dar o polivitamínico e o cálcio, né? Sempre lembrando que o nosso queridíssimo bebê ele nunca vai passar necessidade, ele sempre vai pegar da mãe. Tudo que tiver da mãe ele vai pegar. Então por isso que é repor ferro, repor cálcio e repor vitamina. Beleza? E é nesse ambiente a gente cria diabetes gestacional. No sistema urinário a gente tem um aumento da volemia, aumentando portanto o fluxo e aumentando portanto a TFG. O resultado vai ser glicosúria e liberação do aminoácido da urina, que é a aminoacidúria. Nesse sentido, o resultado também vai ser uma estase por conta da ação da prostaglandina. Aumento justamente dos riscos de infecções urinárias e o parto precoce juntamente com a ruptura de bolsa amniótica. Quando a gente fala do sistema digestório, né, que a gente falou também, a gente tem que lembrar que há uma maior chance de refluxo gastroesofágico por conta da ação da prostaglandina na cardia, que vai relaxar, e além de relaxar a cardia, a gente tem uma pressão abdominal aumentada. Aumento do apetite, aumento da sede, no entanto, pelo contrário, por mais que esteja comendo muito, o resultado é a diminuição do peristaltismo, por conta da mesma ação da prostaglandina. Essa redução do peristaltismo vai provocar uma estase. Essa estase vai provocar constipação devido à retirada de grande quantidade de água desse ambiente, né? Também muito importante a gente destacar o processo de presença constante, apesar da fome, apesar do apetite, presença constante de sensação de plenitude lá no ambiente gástrico, porque o tempo de esvaziamento gástrico é maior. Enquanto no ambiente respiratório, devido ao aumento da volemia e devido ao aumento do débito cardíaco, o resultado da necessidade de mais ventilação. Então, aumenta o volume corrente, aumenta a frequência respiratória, não, o volume respiratório de reserva, mas só isso é suficiente para melhorar a ventilação, né? Porque a frequência respiratória não precisa aumentar. Então, para não ter o distúrbio aqui, eu faço isso. Em compensação, meu volume residual diminui e meu volume de reserva respiratória também diminui por conta da compressão que está havendo no tórax. Frequência cardíaca eleva e também, para finalizar, a respiração ela passa a ser diafragmática, provocando dispneia na mulher, certo? Quando a gente fala de modificações gravídicas, a gente vai começar a falar do útero até embaixo para ver o que é que está mudando. E aí a gente vai ter uma grande quantidade de epônimos que a gente não precisa ter tanto esforço para poder decorar. Mas o que é que a gente vai ter de alteração no útero? Então imagine tudo que pode mudar do útero. Então, o que é que vai ter de consistência? O útero vai mudar de consistência? Vai. A gente vai ter o famoso sinal de... ele vai ficar mais amolecido. Então a gente tem um amolecimento do útero, né? A gente tem justamente o útero conquistando um amolecimento do colo do útero e do útero em si. O colo do útero ele conquista uma cor mais arroxeada. O tamanho do útero ele aumenta consideravelmente, né? Então ele vai, então consistência a gente já falou. O volume do útero ele aumenta consideravelmente, ele sai de poucos milímetros para até, se eu não me engano, 5 litros, né? Um negócio assim. E esse aumento se dá justamente por conta de 3 efeitos. A gente tem hipertrofia, a gente tem hiperplasia e a gente tem estiramento. Esse estiramento ele vai ser tanto das fibras, quanto dos vasos, quanto dos nervos, né?
E esse estiramento é muito importante porque com o tempo ele vai facilitando o processo de irrigação uterina, beleza? A forma também é muito importante porque ele vai evoluir de forma achatada, piriforme, para uma forma globosa e terminar justamente numa forma não é elíptica, numa forma esticada, alongada, né? E aí a coloração a gente já falou, a posição ela é muito interessante porque o útero geralmente ele tem uma característica bem específica, né? Ele é anterógrado, né? Então a anterografia, ele é anterógrado, ele se torna ainda mais anterógrado por conta justamente desse posicionamento sobre a bexiga. E aí é onde surge a poliaciúria, a ida constante ao banheiro, né? Além justamente de aumentar a taxa de filtração glomerular. Ele é dextro movimentado, ele é movimentado para a direita por conta justamente do sigmoide e também por conta da ampola retal, né? Isso não dá para ser percebido ao toque, mas existe essa alteração. E essa é uma característica da mudança de posição. Ele vai ficar cada vez mais para frente, né? Cadê? E uma coisa muito importante aqui no decúbito dorsal, ele tem uma relação muito importante com a veia cava inferior e com a aorta, né? Então a mulher geralmente ela não pode ficar em decúbito dorsal, faz muito mal para ela, então ela geralmente tem uma posição aí decúbito dorsal com a nossa queridíssima, o nosso queridíssimo dorso levantado, ou justamente a melhor posição que é justamente o decúbito lateral, beleza? Uma coisa importante é justamente a gente falar da conversão uterina, a gente já falou, né? Ele era piriforme, depois engravida fica globoso, depois cilíndrico, alongamento das fibras, melhora o fluxo venoso, crescimento longitudinal devido ao desenvolvimento acentuado do istmo, né? Então, e muito importante, né? Na gravidez, a gente, no nosso queridíssimo, no nosso queridíssimo útero anatômico, ele não costuma ter essa região do istmo bem destacada. E esse segmento inferior do útero, também conhecido como istmo, ele vai se desenvolver em grande parte durante a gestação. Então, é a região que mais se desenvolve durante esse ambiente. E a gente tem esses dois sinais, sinais de pisque seco e sinais de noble bunding. Noble bunding. E o sinal de noble bunding, ele é o nobre Buda, nobre budinha. Ele vai ser justamente o sinal do pisca-sec, vai ser justamente o aumento unilateral do útero, né? Isso vai ser percebido durante o exame de toque vaginal, inclusive, né? Quando você estiver fazendo aquela palpação suprapúbica, aí você consegue fazer tranquilamente essa manobra e sentir um lado maior que o outro, né? Você consegue ver consistência, forma muito bem através dessa manobra. Outro é o sinal de Noble Budding, que é justamente o sinal relacionado aí o aumento, a diminuição da profundidade de palpação do nosso queridíssimo saco cervical, né? Então esse saco, também chamado de saco de Douglas, ele começa a ser palpado com mais dificuldade, ele vai se tornar mais raso quando ele está justamente durante um processo de gravidez, né? Então bem interessante a gente perceber isso. A coloração vai se tornar tom vioso, a forma vai ser o sinal do pica-sec, noble budding, né? Então essas são as alterações que a gente vai ter. Então o volume, né, normal, depois de ingestão tem 5.000 litros, como eu tinha falado. Petrofísica do negócio, vasos sanguíneos, linfáticos e tecido conjuntivo também, né? Então não é só essas alterações que a gente falou. Então é das tiras geometrais, mas também é do tecido conjuntivo, dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos. Também é muito importante a gente pensar nesse sentido. Beleza? O aumento é mais pronunciado no corpo, o colo ele vai se dilatar mais quando a gente estiver perto do parto, né? Então o segmento que mais cresce é do corpo, que é o segmento inferior do colo do útero. Beleza? O útero não volta ao volume inicial após a gestação. Show de bola. Então, dextrorotação, né, que é o que acontece pelo fato do útero estar mais à direita. E depois ele vai ter um exagero da anteroversão, né? Então, há um exagero de tudo, na verdade, durante esse crescimento, né?
Então essa anteroversão se dá justamente por conta desse posicionamento sobre a bexiga, ele vai ficar cada vez mais sobreposicionado. Tanto é que a gente vai colocar uma válvula suprapúbica durante a cirurgia cesariana para justamente isolar a bexiga no meu campo arterial, além de uma sonda vesical de demora para retirar essa nossa queridíssima bexiga de próximo. Beleza? Em relação ao colo uterino, né? Então, o sinal de Goodell, que é o que a gente estava falando, né? O sinal de Goodell. O sinal de Goodell é justamente quando o nosso queridíssimo colo do útero ele fica parecendo algodão, certo? Praticamente quando ele fica mais mole, né? Com essa consistência mais amolecida e mais arroxeada. Então essa é a clássica, né? Ele também tem duas características. Ele vai ficar mais com a mucosa bem mais evidente, bem mais producente, justamente por conta do nosso queridíssimo fase, né? Essa fase justamente secretora, né? E vai secretar muito formar o famoso tampão mucoso. Tampão mucoso que é esse tampão aí que não é filante, mas ele é bastante espesso. E quando há o início do trabalho de parto, ele sai justamente com algum sangramento, né? E aí indica o início do trabalho de parto. Então, essas são as características do colo uterino, né? Então, o colo uterino, como a gente falou, o útero ele demora um pouquinho para aquecer, mas ele cresce, o colo uterino ele não cresce. O que ele vai ganhar justamente é cor, amolecimento, sinal de agudel, porque ele vai ficar bem molinho, né? E sempre posicionado posteriormente, o colo do útero, naquela posição lá, vai ficar cada vez mais posicionado posteriormente com o crescimento do útero, na região posterior da parede vaginal, e também duas coisas que é a ectopia e também a nossa queridíssima que ectopia, nossa querida tampão mucoso. A ectopia é o aumento dessa produção glandular, deixando justamente a mucosa mais chamativa, né, para fora, enquanto a tampão mucoso é essa estrutura que vai proteger. A vagina, ela vai justamente se caracterizar por um espessamento, então a gente tem hipertrofia da estrutura da vagina, né? Ela vai ficando cada vez mais o quê? Mais amolecida, vai ter aquela perda clássica da rugosidade que existe na vagina, ela vai se tornar cada vez mais lisa, por conta desse crescimento, mais amolecida, mais arroxeada, e a gente consegue perceber justamente por conta desse aumento dessa embebição gravídica, né? Embebição gravídica, a gente tem justamente o que? O aumento do fluxo arterial das artérias vaginais. Então, nos fundos de sacos laterais, a gente consegue perceber tranquilamente, né? As artérias vaginais, né? A mulher costuma relatar a famosa dispareunia quando a gente está falando de vagina. Por quê? Porque lá a relação sexual vai ficar mais dolorosa devido à diminuição da nossa queridíssima diminuição da quantidade de muco, né? Então, o sinal de Kluger e o sinal de Osiander. Kluger, né? Não consegui pensar, e Osiander. Então, provavelmente eu vou esquecer fortemente do nome desses sinais, mas é importante lembrar da pulsação e do tom arroxeado. Então, tom arroxeado, pulsação, e para finalizar, a gente tem justamente a presença aí do conteúdo, né? Num pH que vai se tornando cada vez mais ácido, e esse pH mais ácido ele vai proteger a nossa queridíssima vagina de outras infecções, beleza? Para evitar com que haja contaminação da cavidade amniótica. Então a gente tem justamente os bacilos de Dordelan, que vai ter um conteúdo aumentado, gera um conteúdo aumentado que vai diminuir o pH, e além disso não vai gerar corrimento, né? A vulva externamente vai ficar mais arroxeada, vai ficar hipertrófica. Eu falei de hipertrófica, na verdade tá falando aqui, vai ficar hipertrófica. E além disso vai ficar hiperpigmentado. Então, se é o sinal da vulva é o sinal de Jacquier-Chadwick, né? Então, deixar arroxeado a nossa queridíssima vagina é o sinal de Klug. Deixar ela com palpação da veia é o sinal de Ozandier. Deixar ela mais arroxeada a vulva é o chama de Jacquier-Chadwick. E aí dá para inventar um monte de coisa além disso, né? Para finalizar, porque já está descarregando, as mamas elas vão justamente formar um plexo venoso bem mais destacado, né? Então, bem lembrar aí do plexo venoso das mamas, né? Rede venosa de Haller, que vai começar a surgir aí durante a 20ª semana, né? Então, estruturas azuladas aí, uma rede venosa bastante destacada, a rede venosa de Haller.
Depois a gente tem os pontos de Montgomery, né? Os tubérculos de Montgomery, que são justamente esses tubérculos que vão sendo formados na região perimamilar. E aí também a gente vai ter a famosa auréola secundária, né? A auréola secundária, que é o sinal de Hunter, que vai surgindo aí uma auréola que é pouco chamativa, né? Então a gente tem o tubérculo de Montgomery, o sinal de Hunter, né? Sinal do caçador. O caçador precisa ir para a selva, ele precisa sair da região original, né? Que nem justamente aí a nossa queridíssima que a nossa queridíssima auréola, beleza? E aí também hiperpigmentação da auréola primária, então a auréola primária vai ficar bem chamativa, né? Vai ficar bem hiperpigmentada, tudo vai ficar bem hiperpigmentado, além justamente do aumento da sensibilidade. Então só repetindo, vamos lá. A gente tem a nossa queridíssima hiperpigmentação. A gente tem o sinal de Hunter, que é o aparecimento justamente de uma rede venosa de Haller, na verdade, o sinal de Hunter é a auréola secundária, o tubérculo Montgomery e hipersensibilidade, beleza? Então, vamos relembrar só essa parte para ver se a gente conseguiu lembrar de tudo. Então, só finalizando, o nosso queridíssimo útero, ele vai ficar posicionado mais anteriormente, pressionando a veia cava em decúbito dorsal, por isso tem que dormir em decúbito lateral com apoio. Vai ficar dextro-rotacionado também. Ele vai ficar maior, mais cilíndrico, de globoso para cilíndrico, vai ter justamente estiramento, hiperplasia e hipertrofia das estruturas miométricas dos vasos linfáticos e sanguíneos. Também vai ter do tecido conjuntivo. A gente vai ter também mudar de tamanho, posição, volume aumentado, a cor vai ficar mais arroxeada. O colo de útero ele vai ficar com tampão mucoso, vai ficar com que sai na hora do sangue, o tampão mucoso, catarrento, e também vai ficar com ectopia, o aumento da quantidade, né? O colo de útero ele fica mais arroxeado, mais localizado posteriormente e mais amolecido, né? É o sinal de Agudel. Também a gente tem um sinal lá que vai mudar a forma, o sinal de pisca-sec e de pisca-sec, que vai ficar um no lateral, e o sinal do Buda Noble Budding, que é justamente o sinal em que a gente tem uma alteração do saco de Douglas, né? Reentrância ao redor aí do colo uterino, né? O saco de Douglas, que vai ficar justamente aí mais raso, né? Aí a gente fez o colo de útero, a vagina vai perder as rugas laterais, vai se tornar mais, vai ter a sensação, sinal de, que já esqueci, o sinal de Bung Rouge, sei lá, que é justamente ela ficar mais arroxeada. Vou tocar lateralmente no fundo de saco as artérias vaginais. Também eu vou ter artérias vaginais, né? Artérias vaginais. Osiander e Cluj. Cadê Osiander e Cluj. E aí o conteúdo vaginal vai ficar aumentado por conta de bastonetes bacterianos que vão acabar, que são os bacilos de borderline quase. Os bacilos de borderline. Esses bacilos de borderline vão reduzir o pH consideravelmente. Vai lá para 3.8, 5.4 e isso vai permitir justamente a proteção contra outros, né? Então a gente vai estar aumentado, o conteúdo vaginal vai estar aumentado, mas não vai estar gerando, né? Gerando negócio. Aí o sinal de Jacquemin Valdine, Jacquemin Chadwick. O sinal de Jacquemin, que é justamente o arroxeamento da nossa querida vagina. Depois a gente tem hiperpigmentação e hipertrofia. As mãos vão ter os tubérculos de Montgomery. Vai ter justamente o sinal, a rede venosa de Haller, que vai ser essa rede venosa mais azulada, que vai se aumentar durante a 20ª semana. A gente tem a hipersensibilidade, né? A bicha vai ficar mais sensível. A gente vai ter justamente o sinal de... Sinal do que, meu Deus do céu? Sinal de Hunter, né?
Tem um de Runge e tem um de Hunter, que está saindo pela beirada, que é a auréola secundária que se forma. E por fim aí a gente tem a nossa queridíssima hiperpigmentação da auréola primária. A auréola primária vai ficar hiperpigmentada, vai ficar toda arroxeadense, assim como tudo, né? Tudo na nossa queridíssima mulher grávida. Então, assim finalizamos as alterações gravídicas. Espero que tenha entendido. Muitos elementos, muitos nomes. Não preciso decorar todos os nomes, talvez só alguns, os mais iniciais. Mas saber as alterações. Saber as alterações é importante. Muito obrigado pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau.